Guardiões e Guardiões de Alimentos, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou uma das fundadoras da Tacta e espero que vocês estejam gostando muito do Happy Food Tech Tacta. Eu vou aqui falar com vocês sobre Food Value, que é a metodologia autoral que a Tacta criou para desenvolvimento de produtos, no qual a gente olha para a complexidade, para todas as camadas de valor que o alimento pode ter, para encontrar e explorar o máximo de valor e entregar o máximo de valor possível para o usuário. Sendo isso, já vou começar a compartilhar com vocês aí a minha apresentação. Espero que vocês gostem. A gente vai falar então de Food Value, encontrando o real valor do produto. Antes a gente começar, fazer uma pequena apresentação da Tacta. Para quem ainda não conhece, nós somos uma escola e hub de conhecimento focado em alimentos. A gente tem como tema a gestão de inovação, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e assuntos regulatórios. E além de ser uma escola e hub de projetos, a gente está propondo uma revolução no mercado de alimentos. Nós entendemos que nós temos 3 grandes valores que são muito importantes para quem trabalha nesse mercado, que são a ética, a transparência e a inovação. E a gente entende que nós vamos fazer essa revolução através das pessoas. Então, todo mundo que está aqui nesse Happy Food Tech está convidado a entrar nessa revolução com a gente. E aí uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos clientes, para todo mundo que trabalha conosco na área de desenvolvimento, se você trabalha em inovação ou em P&D, ou se você tem uma pequena empresa ou uma grande empresa, será que você sabe qual é o valor do seu produto para o seu cliente? Será que a gente tem clareza disso? Muitas vezes a gente responde, o valor do meu produto, ele é gostoso, ele é saboroso, ele é nutritivo, né? Ele ajuda as pessoas a emagrecerem, a engordarem, a cozinharem. Mas a gente, quando olha para um alimento, a gente está olhando para um dos mercados de consumo com os quais a gente tem uma relação mais intrínseca, mais íntima, né? Pensem que quando a gente está falando de alimentos, a gente está falando de um dos únicos 2 mercados no qual a gente se transforma, né? O alimento, após ser consumido, se transforma na gente. E a gente, de uma certa forma, também entra em simbiose com esse alimento, se transforma nele. Então, será que a nossa relação com o alimento ela é tão simples quanto poderia ser, por exemplo, a relação que a gente tem com essa tesoura ou a relação que a gente tem com o mouse, né? Será que a relação que a gente tem com os alimentos não é muito mais íntima e muito mais pessoal do que simplesmente o que a gente enxerga na superfície? A gente tem uma diferença que é bem importante para quem trabalha com desenvolvimento de produtos entender a diferença entre preço e valor, né? Preço é o quanto você que está vendendo, que está desenvolvendo o produto, que está marketeando esse produto, percebe que o produto vale. E valor é o quanto o cliente considera e percebe que ele vale. Então, preço e valor são coisas muito diferentes. Às vezes, algo com preço muito baixo pode ter um valor muito grande para aquela pessoa, por exemplo, fazer sentido na história daquela pessoa, remeter a conexões que a pessoa tinha na infância, a refeições que ela fazia na infância. Por outro lado, a gente pode ter produtos de preço muito alto que não tem valor nenhum para o usuário. Um exemplo clássico são produtos carnes curados, que para mim tem um valor incrível. Eu amo copas, presuntos Parma, presuntos tipo Itália. Eu adoro esse universo, né, dos produtos carnes fermentados, mas nem todo mundo gosta. Então, para mim, ele tem muito valor. E para outras pessoas talvez não tenha nenhum valor ou tem menos valor do que para mim tem. Então, preço e valor são coisas diferentes e é importante que a gente... E eu sei que eu estou falando com um monte de gente que é da área técnica aí, né? A gente que é da área técnica às vezes tem um pouco de dificuldade de dissociar isso. Valor é muito mais simbólico, né? Tem muito mais a ver com humanos do que preço. Então, é bem importante a gente entender essa diferença entre preço e valor. E a metodologia da Tacta, a Food Value, justamente vem para a gente entender e tentar capturar o máximo de valor que o produto pode ter para o seu usuário. E uma pergunta que a gente pode se fazer para entender o valor do produto para o usuário é: qual é o seu negócio? Será que o seu negócio é vender cupcake? Será que o seu negócio é vender bolo? Será que o seu negócio é vender carne temperada? Será que o seu negócio é vender salsicha, queijo, leite? Será que o seu negócio é vender bala?
Qual é o seu negócio? Será que é esse o seu negócio? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso que aconteceu bem próximo a mim, empreendedores que eu conheço pessoalmente. Aqui na minha cidade, um pouquinho antes da pandemia, esses empreendedores tinham uma panquecaria, bem conhecida inclusive, e servia essa panqueca que vocês estão vendo aí, incrível inclusive, super recheada, a massa maravilhosa, muito boa mesmo. Eles fecharam a panquecaria, né? Um pouco antes até da pandemia, eles fecharam. E no meio da pandemia, quando todos os negócios de restaurantes, food service, estavam fechando, tendo dificuldades, possivelmente vocês também passaram por essa onda, né? Quando todo mundo teve que se reinventar, eles transformaram a panquecaria deles, que era um restaurante fixo que trabalhava principalmente com teleentrega, transformaram num food truck. Mas não era qualquer food truck. Eles transformaram num food truck de crepe. E daí eles começaram a servir esse produto aqui. Vocês inclusive podem encontrar lá nas redes sociais da Senhora Novadeira, que eu postei esse produto. E vocês podem entrar também no site desse truck do Alemão, que é aqui na minha cidade, em Lajeado, né? Eu tenho o prazer de conhecer os empreendedores. Michele, inclusive, já foi nossa aluna na Tacta, né? Então, com prazer que eu mostro essa revolução aqui do truck do Alemão, que era a Cia das Panquecas, né? O que aconteceu? Logo depois que eles começaram a fazer que eles fizeram essa mudança, eu tive lá nesse dia aqui que eu tirei as fotos, essa é a minha mão, eu tive lá para provar, né? Era logo depois do lançamento, talvez na primeira, segunda semana, tive lá para provar, provei e tal. Alguns meses depois voltei, 1 ou 2 meses depois voltei para perguntar, e aí, né? Pegar novamente mais um crepe, como é que está indo? E ele, então, que é o Alemão, né? O apelido dele é Alemão, Ângelo me disse o seguinte: olha, Cristina, é uma coisa incrível. Claro que o produto é muito similar, né? Aqui a gente está vendo talvez uma massa um pouco diferente, a forma de fechamento é diferente. Mas para mim, assim, talvez eu nem entendo muito por que está dando tão certo. Porque no meio da pandemia, eles começaram a ter fila de pedidos. E uma das coisas mais interessantes que ele falou foi o seguinte: antes, a gente, de vez em quando, tinha um feedback. As pessoas, quando ligavam de novo, nos diziam: ah, muito bom o seu produto, por isso eu estou ligando de novo e pedindo mais. E agora, as pessoas postam no Instagram, nas suas mídias sociais, marcam a gente e nos dão um feedback. Claro que não apenas para a gente, mas para toda a sua rede. E isso está nos fazendo ter uma oportunidade de crescer o negócio e expandir no meio da pandemia. Então, um case aqui, né, um caso de um negócio que mudou, não foi exatamente pela pandemia, mas ele reabriu durante a pandemia e teve um resultado que foi totalmente inesperado, inclusive para eles, né? Com pessoas fazendo fila, com pessoas com uma fila de pedidos, com pessoas postando um monte nas mídias sociais a respeito deles e também chovendo convites para eles estacionarem o food truck logo que a pandemia passar nos diversos eventos que estão sendo programados presenciais. E daí, qual é o negócio que esse restaurante está? E agora, pare um minutinho para pensar. Qual é o negócio de um restaurante? Será que o negócio do restaurante é vender comida? A gente está vendo aqui que quando a Companhia das Panquecas pensava que o negócio dela era vender comida, ela tinha um resultado. Ela vendia bem, tinha um bom produto, mas o resultado que tinha de tração de mídia era um. Quando o negócio dela virou para vender comida, porém entregar uma experiência visual muito mais atrativa, os resultados que eles tiveram foram muito maiores. Por quê? Porque quem vai comer fora, não vai comer fora apenas para matar a fome. Quem sai para comer, quem sai de casa para comer, sai também para mostrar para o seu círculo social que está saindo de casa para comer. E a gente faz isso pelas mídias sociais, a gente faz isso para se conectar com outras pessoas e a gente sai de casa ou a gente pede comida em casa para a gente ter novas experiências. E quando a gente recebe em casa uma comida que vem numa embalagem bonita, que vem num formato diferenciado, que está toda trabalhada no Instagram, a gente aumenta o valor daquele alimento. Veja que, inclusive, os crepes que eles servem hoje têm uma gramatura menor do que eles serviam antes. Então, o preço se manteve, porém o peso do produto é menor.
E mesmo assim, eles têm clientes fiéis e estão só crescendo. Por quê? Porque o valor está muito além do que simplesmente a receita do produto. Isso é um exemplo que eu queria que vocês tivessem na cabeça conforme a gente vai seguir aqui na palestra. A gente tem que lembrar que alimentos são altamente culturais. Isso da gente ir no supermercado e comprar um monte de produto, isso é uma coisa nossa, do Ocidente. A gente acha que isso é o normal, que é ir no supermercado e comprar produto. Se a gente morasse em outros lugares, como por exemplo nessa foto aqui, que é no sul do Vietnã, em Bien Tre, a gente acharia normal comprar direto de um produtor rural numa grande feira. Isso é o normal lá no sul do Vietnã, aliás, em quase todo o Vietnã. Se a gente perceber que alimentos são altamente culturais, a gente vai perceber que cada pessoa também cozinha, né, prepara o seu alimento de uma forma completamente diferente. Isso que eu estou mostrando para vocês também no Vietnã é uma foto de um cozinhador de arroz. Como é que se cozinha arroz no Vietnã? No vapor. Totalmente diferente do que a gente faz no Brasil, que a gente cozinha geralmente por imersão. E tem gente também que cozinha arroz como se fosse macarrão, em excesso de água e depois escorre o arroz. Então, olha só que interessante. O mesmo produto é cozido, né, é preparado de formas completamente diferentes. E é claro que eu nem entrei no risoto, nem entrei em preparações. Eu estou falando de arroz branco, puro, né? Tem gente que coloca alho e cebola, tem gente que não coloca nada, né? Então, só no arroz, que é um alimento assim tão básico, que é um dos alimentos mais básicos consumidos no mundo inteiro, a gente tem o efeito da cultura. E quem desenvolve alimentos tem que entender da cultura onde está imerso. E tem que entender desses aspectos culturais para conseguir entregar para aquele público, né, o máximo possível de valor conforme ele espera. A gente tem também que o alimento é uma grande porta de entrada para o ensino. E quando a gente ensina através do alimento, a gente está ensinando os nossos valores, a nossa cultura e a nossa história. Aqui está a minha prima ensinando a minha filha a fazer o seu estrogonofe, que é diferente do meu estrogonofe, aliás, bem diferente. E aposto que se nós dois fôssemos aí fazer estrogonofe, nós também íamos ter estrogonofes completamente diferentes. Eu, por exemplo, coloco tomate no meu estrogonofe. A minha sogra acha que isso é o maior sacrilégio da face da terra. Então, alimentos são altamente culturais e é super importante para a gente entender isso. Quando a gente lembra que alimentos são altamente culturais, a gente percebe que outros produtos de consumo não são tão culturais assim, não são tão intrincados na nossa cultura. Eu vou dar o exemplo do mouse. Eu compro um mouse, eu uso um mouse, é bonitinho, ele é verde e tal, ele é sem fio. Eu comprei ele e nunca mais pensei sobre o assunto. Desde que ele funcione, eu estou feliz com ele. Agora, o alimento, tudo que eu como, eu tenho um antes, um durante, um depois, e eu me transformo naquele alimento, né? Então, a gente tem que entender esses aspectos. O que é o Food Value, então? Né? É a gente tentar trazer e entender essa cultura que circunda o alimento, para que a gente possa desenvolver um alimento, um conceito de desenvolvimento um pouco mais robusto, né? Ela é uma metodologia autoral da Tacta. Ela facilita esse mapeamento das camadas de valor que um produto, um serviço ou um negócio tem para o usuário, para que a gente, entendendo essas camadas de valor, possa desenvolver características específicas para cada uma dessas camadas, para que o alimento tenha o maior valor possível para o usuário, né? Ela pode ser usada de forma perspectiva, né? Então eu olho para trás, os alimentos já são desenvolvidos e vou entender como eles se relacionam com as camadas de valor do usuário, e também de forma prospectiva, olhando para frente e para alimentos que eu quero desenvolver, como eu posso fazer com que ele seja melhor desenvolvido, que características, que funcionalidade eu tenho que trazer para esse produto, para esse serviço, para o negócio. E aí, a nosso objetivo é transformar uma ideia, que era uma ideia simples, um briefing, em um conceito muito mais robusto de desenvolvimento, que contemple não apenas fórmula, processo, embalagem, dizeres de rotulagem, mas inclusive toda a parte de comunicação do produto, que tipo de ingrediente que eu tenho que colocar ali de acordo com o que o usuário vai esperar dele, né? Então, a gente está imergindo dentro, imaginando que vocês tenham um briefing, a gente vai imergir nesse briefing para tirar de dentro desse briefing o máximo de informação possível. Quais são então as camadas, né? A gente falou um monte aí sobre
desenvolvimento de produtos, as camadas de valor, e até agora eu não falei dessas camadas para vocês, né? Quais são as camadas que a gente enxerga que já estão mapeadas no desenvolvimento de um alimento pela Tacta, né? Então, a primeira camada é combustível. Na camada combustível, a gente tem todas as funcionalidades que fazem a pessoa matar sua fome. São alimentos que a gente come e que reconhece como... quando eu estou com fome, eu quero comer aquilo. Então, arroz, feijão, pão, né? São alimentos que a gente come principalmente para matar fome. Claro que tem outras camadas também mesmo nesses alimentos. Mas a gente tem uma série de alimentos que a gente só come por ser combustível. E aqui tem até uma chamada de atenção aí para todo mundo que está desenvolvendo produto, porque se a gente olha para o alimento só como combustível, se a gente só está percebendo o valor da camada combustível, muito provavelmente a gente vai brigar por preço no mercado, porque a gente não tem quase nenhuma diferenciação em relação aos nossos concorrentes, né? A segunda camada, que é uma camada que a boa parte da indústria de alimentos hoje já no Brasil, né, já bem sucedidamente está mapeando, é a camada de nutrição e saúde, ou seja, os alimentos que eu consumo não apenas para matar minha fome, mas porque eu enxergo um benefício de saúde ou de nutrição nele associados, né? Então, o iogurte tem muito isso, qualquer alimento fortificado, né, tem muito isso. Todas as frutas também são associadas. A gente não come fruta só para matar a fome, a gente come também pensando, bom, estou comendo essa fruta porque ela me traz, né, um grau de nutrição. A terceira camada, a gente começa a ir daí para camadas que são... Essas duas camadas até agora, elas são bem... vamos dizer, tangíveis. Eu consigo medir quão nutritivo ou relacionado à saúde o alimento é, consigo medir o quanto ele pode matar a fome fazendo uma análise bromatológica, por exemplo. Quando a gente começa a ir para as outras camadas, a gente começa a entrar no mundo do intangível, que daí talvez para a gente que é da área técnica, né, da área mais de exatas, começa a entrar num mundo que não é tão confortável e que talvez a gente tenha que se desenvolver para entender melhor. Uma das camadas é a conexão, e vocês vão entender isso muito bem quando eu falar, por exemplo, que todas as latinhas de leite condensado têm um pudim de leite na frente, ou a grande maioria delas, né? Por quê? A gente tem que comer leite condensado só no pudim de leite? Claro que não. A gente pode comer leite condensado como a gente quiser. Mas ele já é pensado para fazer um pudim de leite. E o pudim de leite de um certo tamanho, porque a latinha vem numa quantidade grande. Eu faço pudim de leite que normalmente eu não como sozinho. Aquele pudim de leite é uma refeição, aliás, é uma sobremesa de uma refeição. Então, a latinha já é pensada para propiciar um momento de conexão. Normalmente a gente come pudim de leite quando? No almoço de final de semana, de domingo, vai lá a mãe ou o pai que gosta de fazer pudim de leite, lá na minha casa é meu marido, e serve o pudim de leite como sobremesa. Então, há vários alimentos que propiciam a conexão entre as pessoas. Tudo que a gente come numa festa de aniversário, tudo que a gente come num happy hour, tudo que a gente come no almoço de família, todos esses alimentos, eles ajudam a gente a nos conectar com outras pessoas. E o alimento, sim, ele é um grande conector, assim, é muito difícil a gente ir na casa de uma pessoa para visitar um amigo ou uma amiga e essa pessoa não nos servir nada. Normalmente a gente serve algo para alguém que nos visita. Através da comida a gente se conecta com outras pessoas, né? E inclusive a palavra compartilhar vem de compartilhar o pão, né? Olha que interessante. Já dentro da palavra compartilhar, a gente tem um alimento, tem a ver muito com o valor conexão. Então, será que o alimento que vocês estão produzindo, ele ajuda a desenvolver, ajuda a criar conexões entre as pessoas? Depois a gente tem uma camada que é mais simbólica ainda, que é a camada de história. Os alimentos ajudam a contar a nossa história, a história da nossa família, e ajudam também a contar a história do nosso círculo social e a história de onde nós viemos, do nosso país, né? Então, por exemplo, a gente tem a mandioca aí que conta uma história riquíssima em relação ao Brasil e que é usada, e a gente viu aí, está vendo no Happy Food Tech, um monte de empreendedores do Brasil inteiro que usam, por exemplo, mandioca de diversas formas. Então, a mandioca conta uma história desde o descobrimento até hoje, um produto extremamente brasileiro. E a gente tem outros produtos que contam história também, vamos lá para um nível muito pessoal, a lasanha. Se eu faço lasanha na minha casa, eu estou fazendo a lasanha que eu aprendi com a minha mãe e que essa lasanha eu quero mostrar para minha filha. E ela tem uma determinada composição. Agora, provavelmente, quando vocês fazem lasanha, é uma lasanha diferente. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de comer aquela lasanha congelada, porque ela não conversa. A lasanha é uma coisa muito familiar, né? Ela não conversa com a nossa história. É difícil essa lasanha congelada
conversar com a nossa história, né? Então, vários alimentos também perpetuam a história. A gente vê isso também, claro, nas culinárias regionais. A gente tem aí a culinária da paulistânia, a gente tem a culinária baiana, a gente tem a culinária, né, do Ceará, do Nordeste, do Pernambuco, do Pará, famosíssima, a culinária dos imigrantes, né, que vieram para o país, dos poloneses, dos italianos, dos alemães, a culinária dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil e que influenciam até hoje a nossa cultura. Então, toda essa história também é contada através dos alimentos. E, por fim, englobando todas as demais camadas que a gente ainda pode enxergar, a gente tem a camada símbolo. E eu gosto muito de dar um exemplo da camada símbolo em relação ao espumante. A gente tem espumantes incríveis e maravilhosos aqui na nossa Serra Gaúcha, que ganham prêmios internacionais todos os anos, e mesmo assim, quando chega na data da nossa formatura ou do casamento, as pessoas querem abrir um espumante, um champanhe francês, que custa, sei lá, 5 vezes mais caro. Por quê? Porque aquele champanhe francês, ele representa não apenas o vinho, o espumante que está ali dentro, ele tem todo um simbologismo, né? Tem toda uma simbologia, perdão, tem toda uma simbologia relacionada a ele. Então, quem consegue explorar, né, na mente do usuário, inclusive o valor símbolo, encontrou um pote de ouro, que é o caso, né, dos produtos franceses, consegue fazer isso muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui, o presunto Parma, né, já que eu citei no início da nossa apresentação, a gente tem um exemplo para vocês entenderem. Ele é pouco consumido como combustível, né, assim, não está muito relacionado à sociedade, talvez ele é consumido por proteína. Quando a gente entra no nível de nutrição e saúde, a gente tem fatores nutricionais e antinutricionais, as duas coisas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ligação com alimentos fermentados, a gente tem as proteínas também, mas ele tem nitrito e sódio que são indesejados por uma boa parte da população, e tem também uma ligação com o câncer, por causa de todos os produtos cárnicos curados que são ligados com câncer, desde a nota da OMS aí a respeito, né? Quando a gente vai para a camada conexão, a gente começa a enxergar um pouco mais de por que o presunto Parma é tão caro, né? Uma das questões é que a gente basicamente come presunto Parma em situações de convívio, né? É um consumo em grupo. E a gente fala de consumo em grupos de família ou grandes amigos. A gente não come normalmente com crianças, né? A gente come com outros adultos, né? O presunto Parma. Então, ele denota essa amizade entre adultos. E daí, na história, a gente começa a enxergar, por exemplo, ele mostrando, né, o quão viajada aquela pessoa as receitas tradicionais, a própria imigração italiana, talvez a herança, a hereditariedade daquela pessoa, talvez os antepassados vieram da Itália, né? Então, conta um pouco dessa imigração e eu posso contar um pouco da minha história e da história da minha família. E, por fim, é claro que o presunto Parma é um grande símbolo de status, de ser uma pessoa da elite, de alguém que é líder da sua... Se a gente for traçar uma persona, né, uma pessoa líder, inteligente, estudada. Então, se a gente entende tudo isso sobre a pessoa que está consumindo o presunto Parma e os motivos pelos quais ela consome, olha que aqui eu estou vendo assim, ó, como é que tem que ser essa embalagem, se essa embalagem vai ser pensada já para ser servida em grupo, para ser servida num petisco. Eu vou falar sobre os dizeres de embalagem, o que eu vou agregar nessa embalagem, como esse produto tem que ser, que preço ele tem que ser, onde é que ele tem que estar posicionado no supermercado. Veja que tem um monte de informações aqui que a gente pode tirar só de entender, claro que aqui muito resumidamente, né? Só de entender como o presunto Parma, o presunto Parma se relaciona dentro da camada de valor, das camadas de valor que o usuário vê nele, né? E daí eu vou lembrar para vocês uma frase do grande Peter Drucker, né? Pai do marketing, e ele fala uma coisa que é muito bom para vocês refletirem aí, seja vocês de inovação, pesquisa e desenvolvimento, empreendedores. O cliente raramente compra o que o negócio pensa que vende para ele. Se você está lá vendendo presunto Parma e acha que está abafando vendendo presunto Parma, a gente viu agora no slide anterior, acabamos de ver que não é isso que as pessoas compram. As pessoas não estão comprando presunto Parma, as pessoas estão comprando uma oportunidade de conversar com os amigos, de mostrar o que sabem, o que não sabem, onde viajaram, de que família são, de mostrar status para os amigos. E daí, inclusive, só chamar aqui que quando a gente fala de status, não necessariamente a gente está falando de status
de coisas caras, mas às vezes a gente está falando de status, de mostrar que a gente é humilde, simples também. E esse aqui é um exemplo que está aqui em cima, né? Que é o suco de mirtilo da família Froza. Para quem acompanha aí o Senhor Novadeira no Instagram, vocês já devem ter visto que eu publiquei o suco de mirtilo. Não tem muitas empresas no Brasil que fazem suco de mirtilo, e aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Putinga, tem a família Froza que faz suco de mirtilo, custa R$35 esse litro aqui. E, gente, eu comprei esse suco de R$35 porque eu precisava provar o que é no suco de mirtilo. E pior que não foi só eu levei junto uma galera. Quando a gente anunciou que tinha esse produto, a gente tem um grupo aqui aqui na minha região, com os profissionais da área técnica de alimentos, muita gente comprou também para provar. Então, a gente não comprou só porque... a gente não comprou suco de mirtilo porque a gente estava com sede, né? Então, se a gente fosse só para a camada de combustível, a gente tomava água, né? Por que eu comprei um suco de mirtilo? E por que eu comprei no meio daquele grupo suco de mirtilo? Para mostrar que eu sou rica? Não necessariamente. Nesse caso, para mostrar que eu gosto de coisas inovadoras e que eu gosto de provar coisas diferentes. Então, eu tanto gosto de pensar isso sobre mim, quanto, obviamente, mostro para o mundo. Afinal de contas, não tem nenhum Instagram para mostrar todas as coisas que eu gosto de provar de diferente. Não teria um Instagram sobre isso para mostrar isso para o mundo, né? Então, lembrem disso. O negócio de vocês não necessariamente é o que vocês pensam que é. O negócio de vocês é o que o cliente compra de vocês. E quanto mais vocês emergirem aí nesse conhecimento dos clientes de vocês, melhor, mais valor vocês vão extrair dessas relações de negócio, mais felizes também os usuários de vocês vão ser em relação aos negócios de vocês. É isso, eu sou Cristina, deixo aí os meus contatos, quem quiser falar comigo, né, no cristina@tactafood.school. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra e a gente se encontra daqui a pouquinho na mesa de bar.